Olá, estudantes! Tudo bem? Hoje nós temos mais um encontro de língua portuguesa, falando para você, estudante do nono ano. E lembrando que hoje estamos o quê? Dando continuação à aula de ontem. Mas qual será o tema? Olhando para a tela, nós temos aqui recursos estilísticos e semióticos, a semiose em textos jornalísticos. Que palavra é essa? Semiose. Vamos conhecer, lembrar aqui, mais uma vez, olhando aqui para o tema da nossa aula, olhem só aqui as palavras norteadoras. Vejam só, estilísticos, semiótico, jornalístico, textos jornalísticos. Lembrando sempre que as nossas aulas, nós procuramos o quê? Informar você, estudante, sobre a questão da produção textual. Mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Vamos lá, acompanhem comigo a reflexão de hoje. Prestem bem atenção. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Cláudia Belucci. Prestem bem atenção. Olhem só, comunicação e o outro, o papel do outro na comunicação. Olhando para mim, agora prestem bem atenção. Quando eu falo a questão do outro, a importância, o seu interlocutor, o seu receptor. Lembrar sempre, comunicação, colocar em comum. Vamos ver, mas antes disso, trago para vocês o quê? Mais um conceito. Olhem para a tela, acompanhem comigo. O que é um texto jornalístico? É de grande importância na era da informação, pois é um meio de comunicação de massa. O objetivo desse veículo é informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada informação. Lembram que agora há pouco eu falei no início, comunicação, colocar em comum. É isso aí, o papel do texto jornalístico, informar, entreter, colocar em comum algo, uma dada informação. Olhando para mim, agora lembrem-se bem daquilo que eu falei a vocês. Colocar em comum. Que tal você, estudante do nono ano, que tal você em sala de aula com o seu professor tentar escrever, arquitetar um texto de teor jornalístico? Lembram daquela palavrinha lá do nosso tema? Semiose, semiótica. O que é isso? Semiose, semiótica é justamente nós trabalharmos com o quê? Diferentes linguagens, no caso a verbal e a não verbal. Olhem só esse texto na tela, prestem bem atenção. Não deixe a bebida mudar o seu destino. O que é que nós temos aí? O que é que nós vemos nesse texto? Nós temos o elemento verbal, representado pelas letras, e o não verbal, um copo com bebida e um carro. Há uma ideia, há uma intencionalidade de mostrar o que? Uma batida. Nesse caso, há o que? Há um acidente e há justamente essa relação do verbal e o do não verbal que nos mostram isso, a intencionalidade do texto. Então, olhando mais uma vez para a tela, nós podemos entender semiose, semiótica, justamente que é o verbal e o não verbal. E vamos adiante, olhando para mim, vamos adiante. Vamos ver aqui essa relação do verbal e do não verbal na comunicação. Vejam só este outro exemplo. Olhando para a tela, nós temos aqui o quê? Aqui nós temos uma imagem que ela é o quê? Não verbal. Vejam só aqui que a intencionalidade é falar justamente da ecologia, do desmatamento, da agressão ao meio ambiente. Olhando para mim mais uma vez, vejam só, comunicação, os recursos, a linguagem, a intencionalidade. Lembrando sempre, estudantes, que vocês podem fazer em sua sala de aula o quê? Um jornalzinho, um texto para comunicar, mostrar aos colegas informações do dia a dia da escola, curiosidades.
informações. Olhando para a tela, nós temos aqui a seguinte questão. Vamos conhecer os gêneros textuais, a reportagem, o conto e a crônica. Vejam só, a reportagem, claro, jornalística, a crônica também. Então é justamente essa relação, estudar os textos jornalísticos, a comunicação, colocar em comum. Vejam só, olhando para mim, vocês já construíram em sala de aula algum texto para comunicação global, global nesse sentido, para a sala toda, para os seus coleguinhas? Que tal fazer um jornalzinho, mais uma vez repito, certo? Em sua escola, mostrando informações do dia a dia. Vejam só, a crônica. Vão conhecer a crônica? A palavra crônica significa o quê? Cronos é o texto que fala justamente de questões do dia a dia. Acompanhe na tela comigo sobre essa questão do gênero textual. Gênero textual é uma forma como a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação. De acordo com o seu uso, temos gêneros textuais diferentes. E embaixo nós temos, então, propaganda é um gênero textual. Isso sim. Vejam só, mais uma vez, certo? Gostaria de refletir com vocês o seguinte: gêneros textuais temos vários. E o que é que difere um gênero textual do outro? É seu uso, a sua intencionalidade. E hoje, aqui, nós vamos refletir um pouco mais sobre essa relação gênero textual, no caso do campo jornalístico. Mas qual a importância de trabalhar o texto jornalístico em sala de aula com os seus colegas e com o seu professor? É justamente para que você, estudante, saiba trabalhar com a informação de forma objetiva, clara, e lembrar também dos conectores textuais, aquilo que dá liga ao texto. Lembrar que a palavra texto vem de tecido, é aquilo que se tece. E lembrar da coesão da gramática e da coerência à ideia, o jogo da ideia. Olhem para a tela aqui, nós temos a seguinte questão. O gênero textual, propaganda, está presente em, olhem aí, diversos veículos em que a propaganda pode o quê? Circular. Trago para vocês uma curiosidade, é a questão. Vejam aí, até em ônibus, vejam só a propaganda em ônibus. Então, olhem só onde pode circular a propaganda, propagar uma informação. Vejam só, lembrem daquilo que eu falei a vocês, a linguagem do texto jornalístico, a clareza, a objetividade. E sobre a questão da linguagem, você pode lançar mão tanto da linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Isso é semiose, justamente trabalhar linguagens diferentes. E sobre a linguagem verbal, lembre-se que há uma intencionalidade. Quanto menos intimidade eu tiver com o meu receptor, mais formal eu serei. E vice-versa. Vamos ver aqui. Olhando para a tela, nós temos propaganda, é a divulgação de uma mensagem, buscando persuadir, olha essa palavra, persuadir opiniões ou primar por informações, a fim de convencer o leitor e obter o apoio para uma ideia vinculada. E tem por objetivo conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita, visual e escrita visual. E para isto usa como suporte imagens e textos, etc. Vejam só aqui, olhando para mim, nós temos a seguinte questão: propaganda, linguagem clara, objetiva, persuadir, convencer, convencer o seu receptor, convencer o outro. Agora, atenção, lembrem-se, como nós já falamos, cuidado com informações falsas. Lembrar que há uma legislação sobre isso. Nós não podemos o quê? Na informação, no texto jornalístico, defamar alguém. É importante salientar isso aqui, porque nós temos o quê? O texto jornalístico, ele pode sair virtualmente, claro, blogs, sites, cuidado com informações falsas. Mas
Vamos adiante. Olhando para a tela, trago para vocês características da propaganda. Nós já sabemos que é um gênero discursivo que se preocupa com o efeito junto ao seu receptor, aquele que recebe a informação, e utiliza uma linguagem direta, clara e persuasiva. É quase sempre constituída por imagens e textos, no caso, texto aí, texto verbal. Então, o texto não verbal e o texto verbal. Possui como característica marcante a linguagem argumentativa e expositiva. Vejam só, olhando para mim, argumentar e expor. Expor a informação, argumentar. Que tal você tentar isso, estudante? A exposição e a argumentação. Você expõe a notícia e você argumenta aquela notícia. E lembrar, como eu já falei, o texto jornalístico, a propaganda, propagar um determinado assunto, nós temos que utilizar o quê? A linguagem clara, objetiva. Na tela, trago para vocês as características bem resumidas. Prestem bem atenção. Argumentativa, expositiva, informativa e persuasiva. Quando vocês, estudantes, forem escrever, criar o seu texto jornalístico, seu texto da propaganda, lembrar sempre a argumentação. Você vai argumentar um ponto. Você vai expor. Claro, vai expor e vai argumentar. Você procura informar o seu receptor e persuadir. Então, são 4 pontos importantes. E também, eu aponto também o quê? O trabalho com a linguagem. A linguagem o quê? O verbal e a não verbal. Prestem bem atenção. Na tela, nós temos aqui um pouco mais sobre o texto informativo, o texto argumentativo, o texto expositivo, o texto persuasivo. Vocês já perceberam um ponto importante, certo? Que na linguagem da propaganda, quando a gente quer persuadir, nós utilizamos muito o quê? A função conativa ou apelativa da linguagem. O que é isso, a função apelativa? É aquela que busca persuadir. Muitas vezes ela está o quê? Com o verbo no imperativo. Beba, use, lave, empregue, estude. Então é justamente a comunicação, a propaganda, persuadir, o elemento verbal, o elemento não verbal. E muitas vezes, na linguagem verbal, nós temos o quê? O verbo no imperativo. Prestem bem atenção. Olhando para mim, nós temos aqui, lembrem só, expor, argumentar, persuadir. Então é importante, estudante, sempre pensar no seu interlocutor, aquele que vai receber a informação, o trabalho com uma linguagem. Que tal você em sala de aula, mais uma vez, repito, você com o seu professor, com os seus coleguinhas, construírem um texto jornalístico, um texto que pretende o quê? Persuadir, informar a propaganda. Que tal? Olhe na tela, acompanhe comigo. O discurso na propaganda o texto é composto por linguagens, que eu já falei, a semiose, não é isso? Verbal e não verbal. O discurso tem um caráter persuasivo. Lembrar sempre do seu público-alvo, o público que vai receber a sua informação, e argumentar. A argumentação. Vamos lá aqui. Prestem bem atenção. Aí você diz, professor, que história é essa? O seu público, o meu público, certo? Referencial. Nós temos aqui aquele que vai receber a minha informação. A minha linguagem, ela vai alterar-se de acordo com o meu público-alvo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma propaganda para um público mais jovem, certo? Eu vou utilizar uma linguagem mais jovem, certo? Então é justamente isso, a preocupação em adaptar a sua linguagem ao seu receptor. Prestem bem atenção, outras características. Olhando para a tela, nós temos aqui como é organizado, aliás, o discurso da propaganda. Nós temos o anunciado, o anunciante, o veículo do anúncio e o público-alvo. O anunciado é o que você quer informar. Qual é a informação? O anunciado. O anunciante. Quem
está dando aquela informação. O veículo, lembrar que o veículo pode ser o quê? Impresso ou não impresso, virtual no caso, o veículo, o canal. E o público-alvo é justamente o que eu falei, é o seu receptor preferencial. Por exemplo, olhando para mim, por exemplo, essa questão do público-alvo. Outro exemplo, se você se propõe a escrever, a montar um texto, uma propaganda sobre veículos, o seu público-alvo são pessoas que gostam de trabalhar justamente com o quê? Com veículo. Aí você vai utilizar uma linguagem para aquele público-alvo. Como eu já falei a vocês, se é para criança, você vai adaptar o seu discurso à linguagem, ao universo infantil. É o que nós chamamos da infantilização da linguagem. Você vai aproximar o seu texto àquele público-alvo. Já viram convites, certo? Que nós temos o quê? Por exemplo, agora no período junino, convites, textos que apresentam uma linguagem mais próxima à linguagem nordestina para fazer menção, referência à época do São João. É importante. Olhem para a tela agora uma outra questão que eu gostaria que vocês analisassem bem. Conhecendo o texto na propaganda. Trago para vocês um texto, uma propaganda que há o elemento verbal e o elemento não verbal. Vejam um produto e que é justamente o elemento não verbal e olhem aí o elemento verbal. Ao lado nós temos, olha aí, a linguagem é persuasiva, a imagem produz um impacto visual, o texto expõe a ideia de um café, de uma bebida, certo? Matinal, saudável, a informação de um produto para o café da manhã. Escolhemos juntos o quê? Um argumento de usar esse produto. Então, justamente, concentrando-se bem nessa propaganda, veja que o anunciante pensou em tudo isso para atingir o seu público-alvo. Olhem aí o elemento verbal e o elemento não verbal, as palavras e a própria fotografia do produto. Tudo isso gera o quê? A intencionalidade de persuadir, convencer o seu público-alvo, as pessoas, no caso, certo? De todas as idades, para consumirem esse produto. Então vejam só a união das duas linguagens, verbal e a não verbal, a semiose, certo? E nós temos o quê? Justamente para anunciar o produto. Entenderam um pouco? Entenderam um pouco, estudantes? O que é justamente essa questão da semiose? O que é justamente essa questão de quê? De unir a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Que tal? Para um shampoo, no caso, que você queira, um shampoo, por exemplo, você vai adequar a linguagem para a comunicação, para justamente mostrar, convencer as pessoas a comprarem aquele determinado produto. E aqui na tela trago para vocês, olha aí, a linguagem visual, olha aí, quente, alegre, casamento, olha o impacto que ela nos traz. É importante mostrar isso aqui, a linguagem visual. E vamos adiante, vamos passar adiante. Olha aí a linguagem verbal e visual. O que é isso, a linguagem verbal e visual? Justamente quando nós juntamos o elemento verbal e o elemento não verbal, essa união, certo? Então aqui, justamente, é importante conhecer. Vejam só que o efeito da linguagem. Lembrar que quando eu falo texto, certo? Texto, aí nós temos justamente isso. É aquilo que se tece. E um texto não é só o verbal. Olhem só esse exemplo aqui, trago para vocês, de linguagem verbal. Olha aí, operação lei seca, certo? Então, justamente, nós temos aí o quê? Nós temos um texto verbal, mas ele tem, pode observar a intencionalidade, as letras se quebrando, justamente está mostrando o quê? É o perigo de que é o quê? Dirigir alcoolizado. Então, isso aí é a intencionalidade textual. Entender que um texto
não é só o elemento verbal, certo? Lembrar que um texto também é um elemento não verbal. Então são os vários aspectos, pontos que o anunciante ele usa para a comunicação. E vamos ver aqui. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Olhem aqui para a tela, nós temos o outdoor, que é um suporte. O que é o suporte? É justamente aquilo onde o gênero textual, no caso a propaganda, certo, está exposta. Aqui no caso nós temos o produto, nós temos o elemento verbal, o elemento não verbal, que é o produto, nós temos a mulher, olha o cabelo. Então tudo isso está persuadindo, certo? Então aqui na tela nós temos outdoor, são colocados em terrenos ao lado de estradas, nas ruas, avenidas e laterais de edifícios, justamente para o quê? Facilitar a leitura daqueles que passam, certo? Então o elemento verbal e o elemento não verbal aí, juntos, estão o quê? Buscando persuadir o receptor, aquele que quer comprar o produto. Então é isso aqui. E na tela trago mais para vocês. Vamos ver, olha aqui, outros veículos, revistas e jornais. Vamos ver aqui, com as novas tecnologias foram criados veículos de circulação da propaganda. Lembrar aqui, estudantes, que aqui nós temos o quê? Não só o elemento impresso, mas também o virtual. Lembrar que você, estudante, que conhece bem a questão dos textos, aliás, os textos virtuais, vocês têm os blogs, os sites, que blogs, sites são os suportes, lá estão o quê? Os seus textos, e lembrar que há propaganda. Cuidado, que eu falei no começo da nossa aula, cuidado com os chamados fake news, justamente para que vocês não caiam aí em situações perigosas. E lembrar vocês, quando eu falar propaganda, mais uma vez, o que é propaganda? Propagar e lembrar a linguagem, convencer. Se cair numa prova, certo? Lembrar que a linguagem da propaganda é a função que? Conativa ou apelativa, saber convencer. E lembrar que no comércio, o mundo do comércio usa muito, lança mão desse recurso, que é a função conativa, que é persuadir. E é isso aí, estudante. Gostaria aqui com vocês agora a gente fazer uma pequena síntese daquilo que nós falamos. Lembrar que nós falamos sobre o quê? Texto jornalístico, comunicação, colocar em comum, linguagem persuasiva, persuadir, convencer alguém, vender um produto, vender uma ideia. E o mais importante é o quê? A semiose é você trabalhar com várias linguagens, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. E lembrar que essa linguagem verbal e essa linguagem não verbal, elas buscam o quê? Justamente juntas, convencer, e elas estão o quê? Em acordo, em sintonia, para vender um produto, vender uma ideia. E lembrar que muitas vezes também encontramos uma propaganda com a linguagem meramente, aliás, uma linguagem sem o elemento verbal, apenas com o elemento não verbal. E gostaria de deixar para vocês um desafio, que é justamente construir em sala de aula com o seu professor um jornalzinho, pode ser, um texto da propaganda, certo? E é isso aí. Antes de terminar, mando um abraço a todos os estudantes do 9º ano, ao professor Célio Lopes aqui, ó, professor de Libras, muito obrigado, tá certo? Muito obrigado. A Ana aqui, muito obrigado a Ana. E lembrar que fiquem aqui conosco, lembrar sempre aqui conosco no EducaPE, para que vocês possam ter informações dos diversos componentes, de todas as disciplinas. Deixo um forte abraço para todos vocês e lembrem-se da questão da linguagem persuasiva. Forte abraço, professor Robson.